Graça e paz, amados irmãos. Eu venho compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive com Deus. Me lembro que a apóstola ela ministrou sobre a minha vida, amados. E ela falou que eu precisava ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não era um sobrenatural. Quando eu me lembro, desceu o varão muito poderoso, irmão, naquele lugar. Eu via os anjos do Senhor descendo como se fosse uma escolta para mim. Não é no sobrenatural, só para quem crê no Senhor. Eles falaram para mim: filho, eu vou levar você para você ver algo muito forte, muito especial. Eu disse: amém, Senhor. E aí, irmão, como a gente estivesse no lugar, irmão, não é nessa terra, um lugar muito especial, irmão, muito especial. E eu pude ver, irmão, os tronos, um trono muito grande, irmão, um trono de poder, um trono de glória, um trono superior a tudo, irmão, cheio de poder. E os anjos, irmão, naquele lugar. E eu podia ver também um trono também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estavam também lá, irmão. E aquelas pessoas, irmão, as pessoas elas estavam tudo reunido, tudo, irmão, enfileirado, tudo no devido lugar, tudo bem organizado. E eu questionava o anjo que me levou. Ele falava para mim assim: você está vendo essas coisas, essas pessoas que estão aqui? E eu disse: eu estou sim. E eu questionava ele: mas por que elas estão com mais vestes diferentes? E elas falavam: são pessoas que do tempo dos profetas grandes. E eu disse: mas como assim? Ele disse: são do profeta Elias, profeta Enoque, profeta Eliseu. Ele disse: eles estão aqui. Ele falou para mim. Eu disse: eles estão aqui? Ele disse: estão. Ele mandava: olhe pela sua direita. Eu vi, irmão, os profetas sentados, cada um no trono, embaixo do trono de Deus. E Deus Altíssimo em glória, em poder, irmão, lá em cima, no trono dele, de poder, e os anjos ali guardando aquele lugar. E eu pude ver aquele anjo. Ele falava para mim que era parte de um julgamento, que o Senhor ia julgar. E o Senhor ia julgar no tempo dos profetas, irmão. Ele chamava primeiro as pessoas que eram do tempo do profeta Elias. E eu pude ver, irmão, ali. Eu não pude me aproximar porque ele disse que eu não podia me aproximar. Me trouxeram só para me ver. E eu podia, irmão, ver o profeta Elias, irmão, vestido com manto sacerdotal muito bonito. E o cabelo dele, irmão, então como se fosse surreal mesmo, uma coisa que eu nunca tinha tido essa experiência. E as pessoas enfileiradas, eu disse: esse monte de pessoas aqui, irmão, e são do tempo do profeta Elias. E aí o anjo falava para mim, ele disse: está vendo essas pessoas que estão enfileiradas aqui para ser julgadas? Eu disse: eu estou vendo. Ele disse: essas pessoas aqui, esses homens aqui, são tudo pastores. E eu fiquei, irmão, admirado. Eu disse: são pastores? Ele disse: são pastores que vão ser julgados. Irmão, o trono de Deus saía poder. E aquela voz ecoava, estremecia tudo, irmão, aquele lugar. E mandava julgar.
E aqueles pastores, irmão, eles estavam com vestes, não eram essas nossas vestes que nós usamos no dia de hoje, pastor, as pastoras, não, irmão. Ele era com mais vestes, como se fosse vestes antigas, como se tivesse com... Cada um deles, irmão, tinha com um manto no seu corpo. Eles chegavam diante do Senhor, irmão, aquelas pessoas, aquele pastor. E aí o Senhor perguntava quais as obras dele boas e as obras deles ruins. Irmão, que lá me incomodava muito das pessoas, irmão, elas chegavam e argumentavam, irmão. E Deus confrontava eles ali com os erros dele, com seus pecados, os pastores. E aí ele ia diante do Senhor, o Senhor falava para o pastor: se você nunca foi meu pastor. E aquelas pessoas, ela ficava, irmão, apavorada e falava: você nunca foi meu pastor. Você trazia a minha palavra, mas você não era meu pastor do meu agrado. Você era mercenário, você era mentiroso, você mentia, você enganava. E o Senhor confrontava, irmão, aquela voz poderosa, e as pessoas, irmão, choravam. E aí ele dava ordem, irmão, 2 anjos, irmão, ele tirava aquela roupa daquele homem, daquele pastor, irmão, como se fosse um traje. Eles tiravam, irmão, como se fosse um manto em cima da cabeça dele. Os anjos do Senhor tiravam a roupa dele, e eu disse para o anjo que estava: o que é isso que está acontecendo? Ele falava: porque, irmão, a roupa dele, a obra que eles estão usando, se representa a unção de Deus que estava na vida dele, para ele fazer a obra, para ele ganhar almas, para ele levar a palavra do meu Senhor, o anjo falava. E aquele anjo, irmão, puxava a roupa daqueles pastores, irmão. Muitos não queriam, irmão, deixar tirar, mas os anjos, irmão, com superioridade, com a ordem do Senhor, tiravam, irmão, aquela roupa que representava a proteção de Deus, a unção de Deus sobre isso. Agora vocês estão sem a unção de Deus sobre a vida de vocês, porque o meu Senhor mandou tirar tudo que Ele colocou na vida de vocês, porque vocês são pastor mentiroso, vocês mentem para minhas ovelhas, ele falava. Vocês enganaram minhas ovelhas, você distorce a minha palavra, você distorce meus ensinamentos. E aí o Senhor falava para ele: você nunca foi leal a mim, você só buscava o seu interesse, você mentiu para minhas ovelhas, você distorceu a minha palavra. O Senhor falava para ele, irmão, que lá me agoniava muito de ver aquelas pessoas daquele jeito, se desesperando, sendo despido diante do Senhor, irmão. Ele diz: vocês são pior do que ladrão. O Senhor falava: vocês não me pertencem mais, vocês nunca foram meu verdadeiro amigo, vocês nunca me serviram verdadeiramente. O Senhor falava, irmão, confrontava, e aquela pessoa criava argumento, irmão, diante do Senhor, mas não tem escapatória, irmão. Ele diz: vocês são mercenários, vocês mentem, vocês enganam, vocês roubam meus filhos lá na terra onde você estava, você procurava o seu interesse. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso, Senhor, que eu estou vendo? E ele disse: ó, te prepara, porque você vai ver mais, você vai ver mais, isso não acabou ainda. E os anjos passavam, irmão, tirando as roupas que as pessoas estão usando, os pastores, irmão, envergonhados diante do Senhor. E o Senhor, irmão, falava duramente com aquelas pessoas, duramente. E aí o Senhor mostrava outro lado, irmão, de um pasto muito verde, irmão, pasto muito verde. E as ovelhas brancas do outro lado, irmão. E tinha pessoas que iam, irmão, os anjos levavam até naquele lugar. E aí o Senhor falava: aqueles ali me amaram verdadeiramente, eles falavam a minha palavra, eles obedeciam os meus ensinamentos. E eles estão ali porque dele pertence ao meu reino. Esses são verdadeiros profetas, esses são verdadeiros pastores. E aí o Senhor falava: pastor que não se preocupa com as ovelhas,
não é meu. Pastor que não ama as ovelhas, não é meu. Pastor que mente, leva a minha palavra mentindo, que mancha meu altar. Nunca pertenceram a mim, o Senhor falava. E aquelas pessoas choravam, irmão, desesperavam, e os anjos tirando, irmão, a autoridade de Deus, a unção do Senhor que estava na vida daquelas pessoas. Eu disse, meu Deus do céu. E eu me desesperava de ver aquelas pessoas, irmão. E quando eu queria eu argumentar, não. Eu disse, as pessoas falavam assim, irmão, Senhor, mas como que eu falei mentira, que eu levei a tua palavra, eu falei a verdade, a tua palavra não é a verdade. E o Senhor falava para ele sim, mas você falou. Ele disse, eu não me lembro, irmão. Eu vi, irmão, que o Senhor dava, irmão, como aquela pessoa vomitasse, irmão, toda a palavra inútil da boca dela. E vomitava da sua boca aquelas palavras, irmão, palavra de maldição, pastor que amaldiçoava os seus discípulos, irmão. Enganava as pessoas. E aí tinha outras pessoas que vinham e o Senhor, irmão, confrontava. E o Senhor falava, esse daqui é mentiroso, o pior de todos. O Senhor falava, e pode tirar a roupa dele. Os anjos iam lá e tiravam a roupa, a capa que ele tinha, irmão. Tira a autoridade e a minha unção da vida dele, porque ele não me pertence não. Ele não vai entrar nada que é meu. Tudo que é meu eu estou buscando da tua vida. E as pessoas choravam, irmão. Ele falou, esse daqui é o pior de todo, porque ele lá, ele mente, ele distorce a minha doutrina. O Senhor falava para ele, aquelas pessoas choravam, irmão. Meu coração se entristecia, irmão, daquele lugar. Distorce a minha doutrina, o Senhor falava. Fazendo o meu povo que me serve no templo se tornaram prostitutas, se tornaram prostituto. Se tornaram povo perverso, mentiroso, porque você distorcia a minha palavra e distorcia a sã doutrina. Você nunca ensinou a verdadeira doutrina na sua igreja. E o Senhor ia, irmão, julgando as pessoas, julgando. E eu via, irmão, Enoque. E o Senhor falava, são profetas, irmão, porque vou usar para a última hora ainda. E eu questionava o Senhor, mas eles não morreram? O Senhor, não, se não morreram, eu arrebatei para perto de mim, arrebatei eles para mim usar para a última hora. Que o Senhor falou, porque não está destinado a morrer duas vezes. É o mistério de Deus na palavra, irmão. O Senhor falava, vocês procuram ler a minha palavra, procuram entender o mistério que eu tenho que fazer na vida do povo. O Senhor falava, a minha vontade é de me revelar no povo que me busca, no povo que me santifica. O Senhor falava, a minha vontade é de me revelar profundamente. Aí o Senhor falou, nem tudo que está na Bíblia ainda não revelei, mas também eu revelo aquilo também que ainda não está na Bíblia. Aí o Senhor falou, mas esses pastores aí, e eles pregam como que se eu fosse só limitado na minha palavra, na minha escritura. Aí o Senhor falou, não, é por isso que esse daqui está sendo julgado, porque ele limitou o meu poder, ele me limitou só na palavra. Aí o Senhor falava, eu vou além de que você pode imaginar. O Senhor falava, irmão, o Senhor falava duramente com aquelas pessoas, e os anjos, irmão, tirando a roupa. Eu percebi que tirava a roupa e as pessoas se desesperavam. Aí quando criava argumento, ele chamava o profeta Elias, e eu via o profeta Elias como se fosse pregando para aquele povo de novo. Não, eu falei a verdade no templo, vocês nunca deram crédito à palavra do Senhor, vocês me perseguiram, vocês desejavam a minha morte. E já é tarde para vocês, daqui já não existe mais perdão mais, e sim juízo e julgamento. E ele falava, irmão. E eu ficava olhando aquilo lá, estremecia muito meu coração. E aí o Senhor falou, aí saía aquele mundo de gente, entrava outro, tudo bem posicionado, tudo bem alinhado diante do Senhor. E aí o Senhor falava, eu vou jogar isso daqui agora. E aí eu perguntava do anjo, mas quem são essas pessoas? E os anjos falou assim, são esses daqui, todos são incrédulos.
Eu me desesperava, eu disse, mas tudo isso de gente, de sim, essas pessoas são incrédulos. E eu via também pastor no meio incrédulo. Eu disse, mas aquele dali não é pastor? Ele disse sim, ele levava a palavra do Senhor, mas ele não cria que o Cristo, ele tinha ressuscitado. Ele levava a palavra, mesmo assim ele não cria no Senhor. E aí o anjo falava para mim, o meu Senhor ele é verdadeiro para que aquele que busca, mas aquele que não busca eu deixo de ser Deus para ele. O Senhor falava assim dessa maneira através da boca do anjo. Ele disse, eu só posso, eu passo a existir se a pessoa me buscar, ele vai me achar. Mas se a pessoa não me buscar, eu não vou existir, eu deixo de ser Deus para a vida dele, o Senhor falava. E muitos têm andado assim na minha presença do Senhor. Eu disse, o Senhor falava, eu estou falando isso não para o mundo, não. Eu estou falando para quem diz que é servo no meu templo, lá na terra, nas igrejas, o Senhor falava. E o Senhor julgava, irmão, aquelas pessoas, irmão, devido, tudo era incrédulo, irmão, tudo era incrédulo, que não acreditava no Senhor, não acreditava na palavra, deixaram de crer. Aí o Senhor falava que aquele que não crê em mim, irmão, a parte que cabe é o inferno. O Senhor falava isso para mim, porque o incrédulo, eu não vou salvar nenhum incrédulo que não crê no meu poder, que não crê no meu nome, que não crê na minha palavra. O Senhor falava dessa maneira, irmão. E o Senhor julgava, irmão, e vinha mais gente, mais gente. Eu via multidão de gente chegando para o julgamento. Aí o Senhor falava. Eu disse, quem são essas pessoas? O anjo falava para mim, esses são hipócritas. Eu disse, todas essas pessoas são hipócritas, mentirosos. E eles não vão ser salvos. Ele falava e perguntava por quê? Porque todos os hipócritas finge ser alguém que não é. E o Senhor falava, vão para o templo do Senhor, todos os domingos leva a palavra do Senhor, falo no altar do Senhor, mas quando sai dali, vive outra vida. O Senhor falava, vive uma vida de prostituição, vive se prostituindo, vive mentindo, vive roubando, vive mentindo. O Senhor mostra aqui, até tá com vestes boas aqui. O Senhor falava, bem vestido para minha casa, mas o coração é malicioso, o coração é de fingimento. O Senhor falava para mim, e por isso que eu estou julgando eles, porque eles nunca foram fiel comigo, nem com a palavra, e vão para minha igreja, mas eles estão mentindo, eles estão sujos. Aí tinha pessoas que falavam, Senhor, perdoa, Senhor. Aí tinha gente que não falava que o Senhor tinha salvo, que o Senhor sabia o coração de cada um. E aí o Senhor falava, eu sei o coração de você, de cada um. Não pense que eu quero o coração, não. Muitas pessoas falam, os amados irmãos, que Deus só quer coração, não quer. E o Senhor falava assim, eu não quero coração de porco. O Senhor falava, eu quero coração de ovelha. Eu quero coração que se arrepende. Eu quero coração que ama, que tem prazer em ganhar almas. Eu não quero coração de porco. Pessoas imunes diante de mim. O Senhor falava que mente, que exoba, que ri quando o pregador falava, irmão, a verdade no altar do Senhor, dentro das igrejas. Tinha pessoas que riam, irmão, debochando. E estavam lá, irmão, são hipócritas. São pessoas que têm um coração fingido, não são sinceros, são duas máscaras. E lá a máscara dele saiu, irmão, a máscara dele caiu. E ele já era o despido também diante do Senhor. O Senhor tirava tudo que tinha dado na vida deles. E vinha de novo, mas outras pessoas fiquei olhando, irmão, aquilo lá. E o Senhor, irmão, andando no meio, nosso Salvador Jesus Cristo lá, irmão, não podia. Ele abaixava a cabeça, irmão, triste. O nosso Senhor triste, irmão, porque a vontade dele é de nenhum de nós se perder dos caminhos dele e vai para o fogo do inferno, irmão. E vai, irmão, sofrimento eterno. Ele ficava triste, o nosso Senhor, irmão. E aí vinha mais gente, irmão, mais gente, muita gente, irmão, porque eu só estou resumindo. E aí o anjo do Senhor falou, tá vendo essas pessoas aqui? Eu disse, eu estou vendo, esses daqui são os apóstatas.
E aí, mas como assim? Eu não entendo essa palavra. Ele diz, porque o Senhor tirou ele do mundo, o Senhor tirou ele dos maus caminhos, o Senhor tirou ele de uma vida de pecado, o Senhor tirou ele de uma vida de prostituição, o Senhor te libertou ele do vício e trouxe, e o vestiu, e o limpou, e deu umas novas vestes. Eu disse, mas como o Senhor já trouxe, o Senhor já libertou, já falou tudo isso, e por que estão sendo julgados? Ele falou, mas são pessoas que não procuraram o verdadeiro caminho, não se desempenhavam o seu papel, não aproveitaram a chance que o Senhor tenha dado para ele e voltam a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Olha como eles estão sujos, são pior do que um porco. Aí eu ficar, misericórdia, Senhor. E aí, Senhor, porque eles adoram voltar, eles voltaram o mesmo caminho, porque nem sequer lutaram pela salvação dele, pela a libertação da vida deles, não. Eles preferiram voltar de novo, porque a renúncia que eu fiz para eles não suportaram, eles não quiseram suportar a minha renúncia. Então eles prefiram abrir mão de mim, o Senhor, de voltar ao antigo caminho, o caminho do pecado, o caminho da imundícia, o Senhor falava. E por eles também eu não vai ter salvação aqueles que se desviam do meu caminho quando eu peço alguma coisa, quando não me obedece, e vai se desviar, irmão. O Senhor não salva mais, irmão. O Satanás está tragando a vida deles, porque ele sabe, irmão, porque nós rejeitamos o Senhor. O diabo ele sabe, irmão. E o Senhor confrontava, o Senhor dava sentença, irmão. E aquele povo chorava, se desesperava diante do Senhor. E aí mais gente, irmão, e vinha mais gente, aí o Senhor me mostrava. E aí o anjo do Senhor falava, você está vendo também essas pessoas? Se eu estou vendo, o que é? Ele disse, se daqui são os blasfemadores. Eu disse, misericórdia, Senhor. Ele disse, eles não só blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, mas blasfemaram contra a palavra, contra os ensinamentos, tudo é uma blasfêmia. Eu disse, Senhor, eu pensei que blasfemar era só contra o Espírito Santo, se não. Tinha gente que ia, irmão, para a igreja, ele diz, que não cria nas palavras do Senhor e ficava debochando do pregador. Eles estavam blasfemando, irmão. Eu disse, Senhor, tá vendo só que aqui dali não tá falando nada, mas o coração dele tá rindo por dentro, tá blasfemando contra a minha palavra. Veio na minha casa para me blasfemar, não veio para me buscar, ficaram debochando. E as pessoas que passavam, irmão, na frente das igrejas, olhavam lá e riam do pastor, riam dos membros que estavam buscando o Senhor na casa do Senhor. E Senhor, são blasfemadores, para eles já não tem uma salvação mais. Blasfemaram contra mim, o Senhor falava. E era muita gente. E o Senhor, irmão, a área que mais me doía são na área dos profetas, irmão. E o Senhor, profetas mentirosos, profetas imundos. E aí o Senhor falava que esses tempos que nós estamos vivendo, irmão, o Senhor falava que Ele vai levantar pessoas, irmão, que se entregam verdadeiramente para o Senhor. Ele vai usar, irmão, Ele vai dar dom, um dom de revelação, o Senhor falava, um dom de revelação, porque Ele vai revelar todos os pecados ocultos das pessoas do ministério, dentro das igrejas, pastores que estão em pecado, missionários, profetas, que dizem que são profetas da casa do Senhor. Aí o Senhor falava, eu vou vergonhar todos eles, eu vou dar o dom, aquele que me buscar, eu vou dar um dom de revelação, que vai revelar todos os pecados ocultos, eu vou envergonhar, o Senhor falava, porque eles estão causando sair em mim. E eu vou envergonhar, e vocês todos vão ver, todos vão testificar, o Senhor falava, que a minha palavra se cumprindo. E aí e o Senhor vai usar, irmão, eu creio na palavra do Senhor, que o Senhor vai usar, é o tempo do Senhor desmascarar, irmão, os falsos profetas, é tempo do Senhor, o Senhor disse que vai desmascarar a igreja. E aí o Senhor me mostrava as igrejas, irmão, aquela igreja ali, antes eu habitava, mas hoje eu retirei meu espírito dela, o Senhor falava, porque ali não teve ensinamento da minha doutrina, não teve ensinamento da minha palavra, e destrociu, e as pessoas estão tudo confusas na sua mente, não sabem mais quem acreditar mais. E aqueles anjos cobriam, meu, as igrejas com uma bandeira de Israel.
Eu perguntava o que significava aquilo, e o anjo do Senhor falava, significava é que o Espírito do Senhor ainda estava naquele lugar e o Senhor estava aguardando aquelas pessoas naquele tempo. Eu disse que aquelas que o Senhor ainda não cobriu. Ele disse, aquela dali já não tem mais jeito nada, já observa, irmão. E Deus, Ele falava, irmão, que estremecia e a terra se abria e as igrejas, irmão, que estavam tudo na prostituição, tudo na mentira, tudo no engano. Pastor que quando pregava a palavra na igreja, que bebia, que estavam na moralidade sexual, irmão, que estavam numa vida de pecado, irmão. Tudo, irmão. A terra como se abria e engolia com o templo todo, irmão. E aí o Senhor falou, não é templo para voltar, para olhar para trás não olhe para trás não, o Senhor falava. É por isso que o adversário de vocês joga o passado de vocês na frente de vocês, no futuro de vocês, o Senhor falava, porque vocês creem mais no passado do que no futuro. E aí o Senhor falava, é por isso que Ele fica agindo assim. O perseguidor das almas de vocês joga isso, o inimigo de vocês. E o Senhor falou, vocês não entendem que eu tenho um futuro brilhante para vocês. O futuro que eu tenho é futuro de salvação, um futuro de paz, um futuro de renovo. E o diabo ele pegava, irmão, os nossos erros, as nossas falhas do passado e colocava no futuro. E as pessoas caíam, irmão, se desviavam da presença do Senhor. E o Senhor falava, porque para ele não tem futuro para eles, mas não. O diabo ele já está condenado, já nada resta para ele, a não ser o tempo que o guarda, o Senhor falava. Mas para vocês não, vocês têm um futuro brilhante, você tem um futuro que eu tenho preparado para você. Então olhe para nós, olhe para Cristo, olhe para o caminho que eu coloquei vocês. O Senhor falava dessa maneira, irmão, não olhar para trás, olhar para frente, porque é o nosso futuro, a nossa salvação, o Senhor falava. E a terra, irmão, se abria e saía as pessoas. Ele disse, a terra vai vomitar, o inferno vai vomitar as almas que estão aprisionadas aí. Eu disse, Senhor, mas já existe gente, já existe gente. E as pessoas, irmão, vinham para julgamento também do inferno. E as vestes das pessoas, irmão, não eram como as nossas vestes, irmão. Eu podia ver que as pessoas eram diferentes, igual nós, e era daquele tempo. Então é forte, irmão, é forte. A gente vê, a gente fica triste, porque as pessoas se perdendo, irmão. A gente vê nossos familiares se perdendo. A gente vê as pessoas pedindo ajuda e nós não podemos ajudar, irmão. E aí Deus falava, eu coloco pessoas que estão pedindo ajuda para a minha igreja na terra. E o Senhor falou, mas porém nem todos estão preparados para levar uma ajuda, porque as pessoas não se dedicam na palavra. Como que a gente vai passar algo para a vida do nosso irmão, amada igreja? Que nós não estamos preparados, que nós estamos mais sujos do que eles. Andar no Senhor é na verdade, as nossas veredas tem que ser remidas pelo sangue do Cordeiro, tem que ser leal com o Senhor. O Senhor falava, irmão, falava. E aí eu podia ver, irmão, ele me levava no lugar onde um pastor, irmão, pregava por uma vida. E aí o Senhor falava, tá vendo? É assim que vai ser. A última pessoa, o ser vivente nessa terra que vão levar a minha palavra. E eu podia ver, irmão, que aquela pessoa que pregava para aquela vida, e aquela pessoa, ela ia, irmão, desaparecendo como se fosse fumaça. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Ele disse, esse que pregou a última palavra, eu já estou recolhendo ele, porque ele é meu servo. E eu disse, agora, Senhor, vai terminar? O Senhor falava, ainda não. Eu pensava, amados irmãos, que quando for pregada a última palavra, para o último ser vivente nessa terra, Jesus já vinha. Eu questionei o Senhor e disse, não, irmão. Ele disse, ainda vou dar um tempo ainda para o povo se voltar ainda, porque ainda quero salvar, eu ainda tenho misericórdia. E quando ele pregava aquela palavra, que aquele pastor subia para a glória com o Senhor, irmão, a terra ficava em silêncio, em silêncio, em silêncio, não ouvia grito, não ouvia palavra nenhuma, irmão. E eu podia ver, irmão, o céu, a batalha espiritual que tinha, irmão, pelaquela última vida que se converteu a Cristo. Houve uma batalha muito grande, irmão, muito grande.
A batalha era tão forte, irmão, que os céus era inabalável, irmão. O firmamento do céu começava a cair. Eu via, irmão, como se fosse meteoro do céu, as estrelas caindo na terra. Tão poderosa era aquela batalha dos anjos do Senhor e contra as trevas. Tudo, irmão, para destruir aquela última alma que se converteu a Cristo. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Eu questionava o Senhor, Senhor, mas que eu chegar a falar isso aí, as pessoas lá vão rir de mim, as pessoas não vão acreditar em mim. Aí o Senhor, não, mas pode falar, porque você é meu profeta de visão, e o Senhor falava para mim. Aí o Senhor falava para mim, você lembra desde quando eu me revelei a ti? Eu disse, eu não, Senhor. O Senhor pode observar que eu sempre revelava as coisas profundas para você. Eu sempre adianto futuros para você, coisas que ainda vai acontecer, o Senhor falava. E hoje eu entendo, irmão, hoje eu analisei minha vida. E foi dessa maneira que o Senhor ele trata comigo, irmão. Eu não mereço nada. É Deus, tudo é Deus, irmão, pela misericórdia dele. Amém, amados? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra. Mateus capítulo 7, versículos 15. Diz assim, ó: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? Ele já tinha comentado, né, em outra experiência, ele já tinha comentado em outro momento conosco, mas agora ele contou com detalhes, né? A questão dos falsos pastores, dos falsos profetas. Amém, irmãos? É muito fácil você identificar, né? É só você olhar os frutos, é só você olhar a vida da pessoa. Mas tem gente, né, apóstolo, que ainda insiste em cair no engano, né? Tá evidente ali a mentira, às vezes tá evidente ali o engano, tá evidente, sabe? Às vezes para as pessoas acusarem, né? Irmãos, eu lembro que o nosso canal algumas vezes foi difamado e as pessoas, tem um engano, mas nunca disseram qual é o engano, né? Nunca nos disseram. Mas tem, né, apóstolo, tem profetas por aí que a gente vê claramente o engano, mas as pessoas insistem, né, em seguir, sabe? Então, queridos, muito cuidado, você pastor, muito cuidado, você servo de Deus, você serva que prega a palavra, muito cuidado com aquilo que você tem ensinado, muito cuidado com aquilo, né, que você tem revelado, cuidado com as revelações, né? Quando a gente tem uma revelação, 3 espíritos podem atuar, né? Pode atuar o Espírito de Deus, claro, né? Pode atuar o Espírito demoníaco, Satanás, e o Espírito do homem. Por isso que a Bíblia fala que toda palavra ociosa nós vamos dar conta. Então, irmãos, nós somos ministros de Deus escolhidos para pregar a palavra, para espalhar ao mundo, né, apóstola, o Evangelho. Então nós temos que, claro, nós não vamos também nos retrair, mas vamos buscar ao Senhor para que a nossa intimidade se fique cada dia mais estreito. Não é isso, apóstolo? É isso é uma experiência muito forte, uma experiência de relevância para a nossa vida ministerial, para a nossa vida espiritual, para que a gente de fato venha temer o Senhor e ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos como servos, como ministro do Senhor, porque para cada tempo tem um julgamento do Senhor preparado, né? Para cada tempo, para cada povo, para cada momento, né? Na soberania de Deus. A justiça é um dos atributos naturais de Deus, né? E nós precisamos, de fato, elevar o nosso nível de intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, para que a gente não peque contra o Senhor, né? Para que nós não venhamos, como ministro de Deus, sermos encontrados em falta, né? Como mentores, como ministros do Evangelho, como sacerdotes, como servos do Senhor. Amém? É muito triste, é preocupante
Sabemos que a humanidade ela caminha a passos firmes para uma morte espiritual, para o inferno mesmo. E o projeto do Senhor sempre foi o céu para nós, né? E nós somos frutos de escolhas. E que sirva de reflexão essa experiência, que venha gerar em nossos corações temor e o desejo de andar em santidade, de ter um coração reto, um espírito inabalável em Deus. Amém, apóstolo? Amém, apóstola. É isso, né? Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que sigamos avançando rumo ao céu, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência, Pai, que o Senhor possa despertar a Tua igreja, despertar outros profetas, assim como o Senhor nos despertou para andar nessa doutrina, nos despertou para viver uma vida santa, uma vida reta, Pai, assim também desperta, Pai, as igrejas consideradas igrejas de portas largas, Pai, querido Pai amado, tem misericórdia, Pai, Senhor, a Tua palavra diz que até a vontade de Te adorar vem de Ti, Pai, então coloca o desejo de se santificar cada dia mais, Pai, em nossas vidas, nas vidas dos Teus servos, sendo dos Teus escolhidos, Pai, muito obrigado, continua abençoando o irmão Humberto, continua abençoando a igreja Shalom, Pai querido, Pai amado Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do